Olá, você que acompanha o Itamar Gonçalves no YouTube, o nosso Bastidores da Política, no Instagram, no Facebook, em toda a plataforma. Eu sempre digo, são duas alegrias. Quando você curte, compartilha, começa a acompanhar, se inscreva no canal. E a outra, que não tem o que pague, é medalha de ouro, é quando a gente convida as pessoas para o podcast e a aceitação. Hoje eu tenho aqui um trio de excelência. A gente vai falar de saúde. A gente vai tentar ser rápido, mas tem muita coisa boa para falar, então não vai ser muito rápido não, quero que você acompanhe até o final. Hoje eu tenho aqui José Antônio Parimoski, Wagner Ligabó e o Tiago Teixeira, três feras da saúde da nossa cidade. Você vai entender por que a saúde evoluiu muito nos últimos anos. Eu quero iniciar agradecendo demais a presença de vocês. Parimoski, obrigado pela presença, a gente sabe da agenda dos três e aceitar que para dar uma parada, mas falar com a nossa população é fundamental. Obrigado de coração, amigo. Ligabó, Tiago, Tamar. Obrigado, viu? Obrigado o convite. Importante a gente estar falando aqui hoje de coisas tão importantes para a vida das pessoas. Muito bem, Wagner Ligabó, médico, 40 e tantos anos já na medicina. 40 e quanto, Ligabó? 47. 47 anos, já passou também, está aqui no Bastidores da Política, já foi vereador também, a gente vai falar disso. Mas obrigado também, o mesmo serve para você. Prazer é meu. Grande abraço. E Tiago Teixeira, já é a segunda vez que vem nossos Bastidores da Política. Viemos aqui com a Aline de Campo Limpo e com o João... Várzea Paulista. De Várzea Paulista, a Aline de Campo Limpo e o João de Várzea. Obrigado, Tiago, mais uma vez, viu? Meu grande prazer estar aqui, sempre um espaço de aprendizado, né? Com o Ligabó com mais de 40 anos na saúde pública e com o José Antônio Parimoski com mais de 30 anos na gestão pública. A sua presença mostra também o compromisso com a saúde. Vem, chama para falar da saúde e vem. Então, gente, é o seguinte, o que eu quero falar, mostrar para a nossa cidade de Jundiaí, Ligabó, Tiago e Parimoski. A nossa saúde evoluiu muito nos últimos anos, mas para isso precisa competência, precisa trabalho, dedicação. Essa informação que eu estou dando não é pergunta e resposta, isso fica à vontade. O raciocínio meu é certo? Uma boa política resulta num bom resultado de serviço prestado à população, Ligabó? Vamos lá. Olha, os pilares de uma eu sempre digo que eu sou municipalista, né? Eu sou uma pessoa que olha para o município. Porque eu quero que meu município seja exemplo para os municípios vizinhos terem como exemplo ele para poder conseguir obter as metas que ele obtém, né? Então eu vejo que Jundiaí tem com a gestão do Luiz Fernando, a gente teve um salto de qualidade muito grande com a mão com todo o núcleo da prefeitura, mas em especial o Parimoski, que conseguiu endireitar um pouco a tão transtornadas finanças que a gente atravessava na gestão que antecedeu o Luiz Fernando, e nós passamos poucos e bons momentos no São Vicente de angústia com funcionários, angústias na ambientação de material no hospital, insumos, centro cirúrgico, e aí foi realmente um momento de tristeza, né? Não, foi um momento de tomar decisão. Então, uma coisa que foi muito bacana da gestão que assumiu, eles abraçaram o São Vicente. E essa ideia de abraçar o São Vicente continua até hoje. E se você for colocar índices de qualidade, índices de progresso em gestão, índices que são coisas muito importantes para você classificar um hospital, tem inúmeros índices. Poderia ficar aqui a tarde inteira falando, esse início de noite, falando sobre os índices. Mas o que acontece hoje é que o São Vicente tem uma realidade, uma excelente realidade, que ela é um exemplo de gestão e um exemplo de hospital em todos os níveis, comparado a qualquer bom hospital do Brasil, de convênio, inclusive. Nós vamos falar de alguns índices, sim. Eu quero dizer o seguinte, Parimoski. O Tiago é uma grata surpresa para o setor da saúde, mas eu quero fazer um hiato aqui, que é o seguinte: a experiência de mais de 40 anos na medicina e a experiência do Parimoski, quanto tempo, desde a época do Benassi, né, Parimoski? Estou 30 anos já na vida pública, dos quais 20 dedicados exclusivamente a Jundiaí. Também sou municipalista como Ligabó, Itamar, e eu tenho um foco muito voltado para a gestão da cidade, né? Que inclusive é a minha especialização na administração pública. Então é isso que eu quero que você entenda, gente. Aqui nós temos pessoas dedicadas à cidade, nesse caso aqui à saúde, e o gestor Antônio Parimoski, que é o seguinte: é uma experiência de longa data dedicada a melhorar a qualidade dos serviços públicos. Isso não se consegue da noite para o dia, não é fácil, mas os resultados vão ser mostrados daqui a pouquinho, né, Parimoski? Então, o caminho é esse, né? Na prática, o São Vicente hoje já é um grande hospital de excelência, inclusive é 1 na 2, né? É isso.
Oi, Itamar, nós, quando chegamos aqui em 2017, né, eu fui responsável por elaborar o plano de governo do Luiz Fernando, onde a gente colocou as pessoas como o centro do plano de governo para a gente poder, naturalmente, provocar todos os impactos positivos na vida das pessoas. Porque não adianta você preparar um programa de governo, né, que ele não impacte as pessoas de maneira positiva. Nossa surpresa foi que nós encontramos um hospital, que é o nosso principal equipamento de saúde, não podemos esquecer, Jundiaí tem um sistema de saúde que hoje é um ecossistema de saúde, que são 2 hospitais, o São Vicente, o HU, que é materno-infantil. Nós temos os pronto-atendimentos, né, que em breve serão 5 pronto-atendimentos, né, Tiago, nas nossas regiões todas, cobrindo regiões, e nós temos 35 unidades básicas de saúde, fora os serviços ambulatoriais. Então nós temos um sistema de saúde muito parrudo aqui, muito consistente. E o nosso principal equipamento de saúde estava prestes a falir, né? Nós chegamos aqui em 2 de janeiro de 2017, nós abrimos um comitê de crise, prefeito e eu fomos ao hospital, o Ligabó estava lá, participou da reunião. O Ligabó citou aí que estava triste. Tiago Teixeira era adjunto do Wagner, né? Tiago, que era o gestor naquele momento, e fomos todos ao Hospital São Vicente para poder salvar o São Vicente. São Vicente não estava nem na UTI, ele estava a um passo do necrotério, né? Sendo aqui não trágico, mas realista. Por quê? Porque nós não tínhamos o pagamento do 13º dos trabalhadores, os médicos também não tinham recebido nem em 2015, uma série de pagamentos de fornecedores em atraso, principalmente aqueles que são importantes para poder manter a operação do hospital, enfim, uma série de problemas estruturais, né? E que, é óbvio, comprometiu o hospital totalmente aparelhado, enfim. E o que nós fizemos? A primeira coisa foi, naturalmente, dar respostas para aqueles que salvam as vidas das pessoas, que são os trabalhadores que operacionalizam o hospital. E nós fizemos ali, em 11 meses, nós fizemos um plano de saneamento, pagamos as dívidas de curto prazo com os trabalhadores, pagamos os fornecedores, reorganizamos toda a parte financeira do hospital, o prefeito substituiu o administrador por um administrador hospitalar com capacidade, competência, experiência comprovada. O time continuou trabalhando em conjunto para poder fazer toda a operação de melhoria. E hoje, né, nós somos uma das principais plataformas de saúde pública do Brasil. O Hospital São Vicente hoje, o Novo São Vicente, é um dos principais hospitais públicos do estado de São Paulo, que atende não só a nossa região, mas muitas outras cidades. Por incrível que pareça, se a gente for lá conferir nesse momento, a gente vai conseguir constatar o que eu estou falando. E sem dúvida nenhuma é um hospital hoje que realmente serve de referência para o Brasil, porque o SUS no Brasil, ele é uma história de sucesso do ponto de vista da política pública, mas ele é uma história muito complexa do ponto de vista da realidade do Brasil, que é muito diferente da realidade que nós vemos aqui em Jundiaí. As nossas referências hoje são as melhores possíveis. Hoje a gente tem um Hospital São Vicente que já usa a inteligência artificial, né, dentro do conceito de plataforma de atendimento ao cidadão que usa o SUS. E, em contrapartida, nós temos aqui, ainda nós temos as nossas precariedades, as nossas deficiências, mas nós temos um planejamento estratégico para o hospital, que é uma visão de longo prazo, para que ele não caia mais nesse encanto de que vai conseguir fazer tudo. E, naturalmente, hoje nós conseguimos certificar o serviço do hospital, ONA 3, ONA 2, o HU, que é o ONA 3 já, ou seja, para a gente poder mostrar para o nosso cidadão que ele tem qualidade e segurança no atendimento, na prestação de assistência à saúde lá no hospital. Defina para a gente o que é o ONA 2, para a população entender, Tiago. Na indústria, você não fala do ISO, que é um selo de qualidade? Para a rede hospitalar e para a rede de saúde, se fala ONA, é um selo de acreditação, de qualidade na boa prestação de serviço, ou seja, aquilo que a gente sempre falou, o Hospital São Vicente, o Hospital Universitário, são hospitais de excelência no seu atendimento, no seu cuidado, na produção de cuidado. Vem um instituto, que inclusive é internacional, e certifica, olha, de fato, aquilo que a gente vem falando está certificado em um hospital que traz muita qualidade para referência para o jundiaiense e para toda a região metropolitana de Jundiaí. E agora vocês estão estendendo essa qualidade, esse avanço na prestação de serviço para a rede pública de maneira geral, vai para a UPA, vai para a rede de saúde, você falou, né, Parimóncio? Nós fizemos uma reunião esses dias, eu, Tiago Teixeira e a empresa que foi contratada pelo São Vicente para conseguir fazer a verificação e certificar o processo de acreditação do hospital, e nós entendemos que, veja, o São Vicente hoje está virando o São Vicente dos bairros, né? Porque quando você olha, você tem uma unidade hospitalar extremamente parruda, que são 240 leitos, e tem naturalmente lá toda a complexidade, a alta complexidade, a urgência e emergência ali, e você tem os pronto atendimentos, que é o atendimento pré-hospitalar, estruturado na cidade de Jundiaí de maneira muito organizada. Você tem a Vila Hortolândia, que foi entregue recentemente, que já é administrada pelo São Vicente, o pronto atendimento Retiro, que também já é administrado pelo São Vicente, o próprio PA Central, que está do lado do hospital, e nós temos agora, em breve,
né, que vai ser entregue agora em 2024, o pronto atendimento da Vila Progresso, que atende toda a região sul, vai atender a região sul, e o pronto atendimento Ponto São João, que vai atender todo aquele setor deste, região leste. Uma unidade nova também, não vai? Unidade básica de saúde. Unidade básica, isso. tá. Esses pronto atendimentos serão administrados pelo São Vicente. Então, essa acreditação que qualifica o hospital, ela vai chegar nos pronto atendimentos para que a gente possa tirar a pressão do São Vicente e colocar as pessoas, cada um no seu nível de serviço adequado em tempo oportuno. Certo, Tiago? Que é a recomendação do SUS. E muita gente que está nos PAs, a gente vai colocar nas linhas de cuidado na atenção básica, que são as 35 UBS que nós temos, que também serão oportunamente certificadas. Ou seja, o sistema de saúde público de Jundiaí, além de ter aqui uma qualidade muito clara e veja, é só você perguntar para o cidadão, porque o cidadão pode responder isso que nós estamos falando aqui de maneira muito clara e objetiva, Itamar. Você vai ter isso reconhecido por uma certificadora que vai lá e olha todos os processos para verificar e certificar que a acreditação daquele hospital, ela confere com aquilo que está sendo colocado à disposição do cidadão. Como é que foi a experiência sua, Ligabó, dentro de toda essa evolução nessa gestão, nesse trabalho que vem sendo feito e vem ampliando cada vez mais o sistema público de saúde, de ser médico e de repente você virou vereador, você atua como vereador? Por exemplo, fazer uma pergunta aqui para a gente imaginar. Você deve ter feito alguns pedidos ao governo, ao prefeito Luiz Fernando. Os pedidos que você fez, quais foram? E foram atendidos? E a gente sabe de uma realidade. Não é sempre que você pede, dá para fazer, mas tem um olhar aqui de dedicação à saúde. Essa combinação é boa? Boa. Agora, ONA, Organização Nacional de Acreditação. Só para dizer a sigla, para as pessoas dizem, ONA vai ter uma pessoa. Organização Nacional de Acreditação. Bom, é o seguinte, o que acontece? A gente tem uma demanda reprimida de cirurgias cardíacas, né? O doente cardíaco não pode esperar. Então, durante a gestão do Luiz Fernando, eu mandei fui lá, alguns certificados em termos de pedir para ele vou olhar, mas o Hospital São Vicente estava se estruturando ainda em termos de melhorar o que deveria ser melhorado numa velocidade compatível com esse tempo que urgia o tempo de melhorar. Conclusão, nós tivemos eu pedi ao Luiz Fernando, eu quero aumentar um dia da cirurgia cardíaca, que eram 2, passar para 3. Eu quero ter uma UTI referência para a cardiologia, onde eu possa fazer um pós-operatório de cirurgia cardíaca como manda, porque 50% é o ato cirúrgico e 50% é a terapia intensiva, é o tratamento pós-operatório. E isso é tão evidente que nós temos, a minha equipe, que eu tenho muito orgulho de ainda ser o decano, vamos dizer assim. Isso. Ligabó, camisa 10 daqui. Camisa 10 aqui. A gente tem no ato, na cirurgia cardíaca em si, a gente avalia um doente que vai... Porque no São Vicente só chega doentes graves. Então, essa classificação de risco cirúrgico, ela é feita toda vez que entra um paciente que chega muito mal. Existem os pacientes comuns que você vai fazer a cirurgia, né? Mas os pacientes que entram para a cirurgia, a média, que a gente chama de score de risco, está na faixa de 31% de chance de morrer. Ou seja, de quem interna nessa classificação que a gente chama de SAPS-3, a chance de morrer é 1/3. E a nossa mortalidade é 6,25%. Ou seja, é muito baixa. Por que ela é baixa? Porque a gente é muito bom? Não, é porque o hospital... Nós trabalhamos direito. Mas o hospital possibilita que a gente consiga ter esse tipo de estrutura. A gestão do hospital, que é feita pelo Matheus, uma pessoa de muita visão, muito atencioso no que a gente solicita, não nos falta nada. Agora, na parte chegar na mesa como a turma fala, rachar o paciente, ter que abrir para operar, muito se fez na prevenção do doente não ser operado, que são os salvamentos de urgência, que são angioplastias, desentupir as pessoas que chegam infartadas no hospital. Nós estamos, o nosso serviço de hemodinâmica, cateterismo, nós estamos com mais de 41.365 exames realizados. Na área da cardiologia, são 37.000, 5.000, 4.000 e pouco são na área da neurocirurgia.
Então, o nosso forte, nós somos credenciados para a cardiologia. O que me dá uma grata satisfação é que desses 37 mil cateterismos, 1/3 foram angioplastias primárias, que é o cara que chega infartado, é tratado e sai vivo. Se ele ficasse 6 horas mais em casa, ele ia morrer. Esse cara está dentro dessa faixa de 1/3 que tinha muita probabilidade de morrer. E o risco era maior. Exatamente. Então, o indivíduo infartado tem que ser tratado, tem o que a gente chama de porta-balão. O indivíduo chega infartado na porta do hospital, para ele ter uma recuperação plena, ele tem 6 horas para fazer o cateterismo e desentupir. E é isso que tem essa agilidade no nosso sistema público municipal, é que valoriza muito. O SAMU é rápido, leva, chama, ele não demora, leva para o hospital, chega infartado. A nossa equipe de porta, a nossa equipe de emergência é muito boa. Tem uma inter-relação com meu filho, Lourenço, que é o que toma conta do setor. E o Lourenço não tem tempo ruim. Ele pega a equipe, ele mais os 3 colegas que agem, mas ele que faz a maioria dos exames. Ele tem um resultado, não é porque é meu filho, mas ele tem um resultado excelente, e isso gratifica muito. Eu já quis fazer, uma vez um vídeo contando dos 30 mil cateterismos que a gente fez, já está no 41 mil, quer dizer, olha isso. É muito movimento, entendeu? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você, doutor Ligabó, fez os pedidos para o prefeito Luiz Fernando, sim, o Luiz Fernando tem uma expertise muito rápido, a partir daí já tem essas 2 figuras aqui, estruturando, olha, porque é uma construção. Eu vou deixar registrado aqui. Trouxe os pacientes já na etapa que estavam com problema cardíaco, tinha que fazer o cateterismo administrativo, né, Tiago? Fizemos o cateterismo e já desobstruímos as vias. Para o que você precisava. Brincadeiras à parte. Mas para o que você precisava na prática, tudo isso, tem esse olhar aqui, o Luiz Fernando já... Gente, nós estamos falando aqui com um médico de mais de 40 anos de profissão, é o dia a dia do hospital. É a necessidade, é o que precisa ser feito, e aqui tem os políticos, né? O técnico o político que fala, a gente tem que atender, que se não atender, vão perder vidas, as pessoas vão morrer. É esse o raciocínio, né? Exatamente. E uma coisa que eu quero deixar bem assim, clara, com extrema sinceridade, eu não sou um cara de ficar fazendo média, e muito menos... Não sou, na minha idade, 71 anos, eu não tenho mais idade de ficar fazendo média, nada disso. Mas se tem uma pessoa que teve ouvidos para todas as reivindicações, para a compreensão delas e ajudar eficientemente na resolução, é o Parimoski. Eu não posso falar um A do Parimoski. Ele sempre foi positivo, foi pertinente e foi solidário. Então, isso aí, para mim, representa muito em termos de política. Isso é uma boa política de boa vizinhança, aquela política onde o político ou o gestor entende o que o cidadão está falando. Eu falava com ele como médico, né? Mas sou cidadão. Então eu sinto que o povo... Eu vou lhe contar, quando eu fiquei ruim da coluna agora, fui operado. Sabe de uma coisa, a coisa que mais me chateou, além da dor, era a minha impossibilidade de atender pacientes. Você acredita um negócio desse? Isso era a dor maior. Essa era a minha dor. Juro por tudo, pela saúde dos meus netos. Eu tinha gente para operar, eles não queriam operar, não podiam operar. E eles ligavam, ele vai voltar. Então, esse compromisso com a profissão, que eu não sei quando ela vai acabar, deve estar forte, mas enfim, é muito importante. E para ter o rebote disso, eu sempre tive, nesses 7 anos já, Zé? 7 anos e 2 meses. 7 anos e 2 meses da gestão da equipe do Luiz Fernando, o Parimoski, o Tiago, eu sempre fui muito efetivo. E como vereador, eu lutei muito para a saúde de Jundiaí melhorar. Eu visitei, fiz relatórios de todas as UBSs, com os defeitos, com as necessidades, com as virtudes, fiz pesquisa de pessoas que frequentavam os seus bairros, e isso toda vez que eu terminava um relatório, eu entregava na mão do Luiz Fernando, na mão do Tiago, sempre. E isso colaborou, de uma certa forma, com essa melhora da saúde. Eu não quero louros para isso de forma alguma, mas eu acho que isso sim é uma atitude cidadã como político. Então, esses dados são fundamentalmente importantes para desenvolver o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Essa pesquisa. E isso é feito por alguém que está preocupado
com a profissão. Acabou de falar em amor de profissão, de continuar atendendo, sofreu porque não podia atender, porque além de pensar na própria dor, estava pensando que não podia atender o paciente. Então esses dados de alguém que tem isso, ajuda muito o técnico, ajuda muito o político, Parimoski. É verdade. Porque hoje é por isso que eu vou só, desculpa, eu vou repetir, é uma construção isso, né? Eu acho até que o Tiago pode falar bastante o que aconteceu, porque assim, eu ia até mencionar que eu me lembro dos relatórios do Ligabó, muito consistentes, né? Porque o Tiago me mostrou. Ele foi fazer as averiguações de natureza técnica com a equipe dele, porque ele tem uma equipe que cuida da atenção básica, e o Ligabó estava fazendo um diagnóstico de cada uma das UBS, para poder trazer, veja, olha como é importante ter um vereador que sabe o seu papel e que conhece, né, da necessidade da população. Ao invés dele simplesmente ir lá e fazer suas demandas para poder colocar mais médico, mais profissionais, que é a demanda mais convencional que existe rotineira, sim, ele vai fazer um diagnóstico, ele discute com o gestor da área de saúde, ele prioriza as necessidades e a gente começa um plano de reestruturação das UBS chamado Nova UBS, para poder trabalhar dentro desse conceito do ecossistema de saúde, né, Tiago? Você pode contar um pouco mais detalhe. Até complementando, né? Sempre é um aprendizado, né? Como diria Guimarães Rosa, é junto dos bons que não fica melhor, né? Então, eu estou há 20 anos na saúde pública e aprendo a cada dia. O Ligabó, um grande professor, Parimoski na gestão pública, um grande mestre, inclusive, da administração pública. O Ligabó chegava para a gente e falava assim, olha, Tiago, tem problema de infraestrutura nas unidades básicas de saúde. Lançamos o programa Nova UBS, entregamos 18 novas UBS, construídas do zero, reformadas, ampliadas, equipadas, com tecnologia da informação, inclusive. Olha, Tiago, precisa aumentar o número de equipes. Nós triplicamos o número de equipes de saúde da família, que tem o médico, o enfermeiro, o dentista, o agente comunitário de saúde que vai até a sua casa. Aumentamos a produtividade da saúde pública de Jundiaí. Hoje, é interessante falar o número da saúde pública, né? Os números, né? Por mês, pelo menos 150 mil pessoas por mês utilizam a saúde pública de Jundiaí. Seja para uma consulta médica, consulta odontológica, enfermagem, nutrição. É uma empresa gigante. Seja para medicamento, retirar medicamento, tomar vacina, fazer um curativo. 150 mil pessoas por mês se utilizam da saúde pública de Jundiaí. E vale lembrar que no governo Luiz Fernando Machado, sob a gestão do José Antônio Parimoski, né, e de uma Câmara Municipal muito positiva, nós transformamos a saúde de Jundiaí na saúde pública que mais investe recursos do Brasil. Jundiaí é o município acima de 300 mil habitantes que mais investe em saúde do Brasil. E não é só ter mais recursos, é investir bem, investir com eficiência para poder produzir cuidado com muito carinho para o nosso cidadão. Aproveitar esse gancho que o Tiago está falando, né? A impressão que me dá é que o Brasil tem alguns lugares, por exemplo, como Jundiaí, onde a política pública ela produz resultados eficientes, né, para a população. E quando a Câmara trabalha junto com o Poder Executivo, que é o caso que o Dr. Ligabó aqui conta para a gente, que ele está aqui relatando, né, como ele trabalhou quando ele foi vereador, num período de 4 anos, de 2017 a 2020, como isso foi bom para a cidade. Tá? Então, é isso um pouco que eu acho que as pessoas que... Esse ano tem eleição. Né? Todo ano de eleição aparece o que a gente chama dos candidatos Copa do Mundo. Né? Ou seja, é aquela turma que não fez nada, que ficou ali olhando, que ficou na sombra, que não carregou um tijolo, enfim, para levar em obra nenhuma, e aí quer se tornar depois o pai daquela ação. E aí eu fico imaginando o seguinte, quanto é importante as pessoas realmente usarem da política, que a gente faz política em casa, no trabalho, todos os dias, em todos os lugares. Mas olhar para a política, quando a gente vai, na verdade, lá buscar, vou chamar, escolher quem é o melhor representante, e você olhar para as pessoas que têm capacidade. Veja, quando eu olho para o Ligabó e vejo, ele estava contando do papel dele como médico, óbvio que é a vida dele, né? E ele já espelhou que isso é o amor da vida dele, mas ele estava falando também como vereador que foi, como ele atuou, como ele trabalhou. E ele conseguiu, veja, o Ligabó fez mais de 4 mil votos na época. 4.036. E como foi importante, como ele trabalhou, ele ser ouvido. Você percebe? Quer dizer, ao invés do vereador realmente, de novo, só mandar os pedidos para poder, aqueles que são, de novo, os convencionais e triviais, ele fez um diagnóstico da área de saúde para poder dialogar com a autoridade de saúde e dizer, olha,
Vamos trabalhar junto para a gente poder melhorar a condição de saúde da cidade, do município e das pessoas. É isso que precisa fazer. É isso que as pessoas precisam prestar atenção, porque candidaturas dessa espécie parece que elas são rarefeitas no Brasil. Né? Elas ficam cada vez mais raras, quando na verdade a gente realmente precisa olhar para aquelas pessoas que se colocam à disposição da comunidade. Quando a gente fala de política, nós estamos falando do bem comum. E ela tem qualidade. Nós estamos falando aqui de qualidade da prestação de serviço, nós precisamos começar a olhar também da qualidade da classe política. É isso que afasta um pouco, Ligabó, na minha opinião, as pessoas da classe política, porque não há projeto de desenvolvimento no mundo, retórica, é isso mesmo. Não há projeto de desenvolvimento no mundo que não tenha um político liderando. E aqui nós temos o nosso prefeito Luiz Fernando, que foi reeleito com 70% dos votos, que nós colocamos as pessoas como elemento central do plano de governo, que nós estamos tirando todos esses projetos do papel. E aí, quando você tem um vereador com a qualidade da atuação que o Ligabó teve no período que ele foi vereador, isso faz uma diferença do ponto de vista de cidade e para as pessoas impressionante. Não, sabe de uma coisa? Eu queria fazer um registro, que você também tem que... Uma coisa que é muito importante, que deve ser falada também, que já dizia o meu querido amigo, o ex-prefeito Valmor Barbosa Martins, que era meu paciente, operado pela gente, não sei o quê, ele falava assim, é o contraponto necessário para ser falado, para você exercer uma boa política. Ele falava, Ligabó, não existe política sem oposição. O que se entende por oposição? Oposição sadia. Então, o Zé tem uma ideia, eu não concordo com a ideia, mas vou conversar com ele. Zé, é o seguinte, olha, eu acho que isso não está bom, não está certo, não sei o quê. E o que acontece? O indivíduo, o executivo, valoriza o legislativo. Eu tive algumas situações onde eu me opus a certas ações da prefeitura, mas com respeito, com a dignidade que merecia o que eu estava pedindo, né? Encontrar o melhor caminho. Você entendeu? Então, você tem que ter uma Câmara, por exemplo, onde possa ter isso que o pessoal não consegue entender. É fazer uma oposição sadia, assim, para poder... Construtiva. Mas o pessoal hoje em dia só sabe sair no tapa, xingar o outro, isso está errado, está errado. Olha, por isso que isso, muitas vezes... Afasta, né? Por septuagenário, eu fico assim pensando 1000 vezes antes de me candidatar a vereador. Não, pare com isso. Eu quero falar duas coisas rápidas aqui e importantes. Veja, a carreira que ele tem, a paixão que ele tem, a expertise do Luiz Fernando Parimosa na gestão. Eu quero só lembrar que o seu xará, o Dr. Wagner Vilela, foi convidado no início do governo pelo Luiz Fernando, porque tinha aquela demanda de zero a fila. Eu conheço a história, a dificuldade que foi do Dr. Wagner Vilela de sair aí do hospital para atender, porque ele só dizia, é o outro apaixonado como o Ligabó. Sim. Que ele dizia, prefeito, eu quero ajudar, eu vou ajudar, mas eu não posso largar aqui, isso é paixão profissão. Mesmo assim, ele abriu um período, foi lá e falou, eu vou atuar, vou tentar ajudar, vou fazer o que eu posso e vou voltar. É mais ou menos isso que você está dizendo. Isso. Porém, eu quero só colocar uma vírgula aqui, porém, Ligabó, você foi vereador, teve essa experiência, está falando da audição da parte pública, da tua experiência conta, mas você não é um cara que sai candidato a vereador, eu acho que deveria sair, que vai ser candidato para ganhar. Você é um cara que já tem cadeira cativa. Porque é disso que você está falando, é competência, experiência, e você está falando de comprometimento, e até esse debate construtivo, para oferecer o melhor à população. Está certo? Eu tenho a impressão, de novo, o que afasta as pessoas hoje da política, primeiro é a ojeriza que o Brasil cria do ponto de vista do retorno, né? O brasileiro paga muito imposto, Itamar. Independentemente, o coitadinho do pobre, do mais pobre, ele nem sabe que ele paga mais imposto do que o mais rico. Porque quando ele compra um pãozinho, o ICMS embutido lá é o mesmo que o rico paga. Só que como ele ganha menos, a carga tributária dele é maior. Mais pesada. Você percebe, Itamar? Então, o Brasil é muito injusto com os seus. A sua população realmente é muito sofrida, a renda média é muito baixa. E aí, quando você tem a classe política que não dá retribuição para a população, ele se afasta e aí fica aquela fisiologia da política. Eu só voto C. Isso que precisa mudar, né? É isso que precisa mudar. Quando você tem um vereador com a capacidade que tem o Ligabó, que é médico, 14 mil pacientes atendidos no seu histórico, com certeza muito mais, mas essas são as fichas que ele tem, que ele estava contando aqui nos bastidores para a gente. Já foi vereador por 4 anos, tem a expertise
de um dos melhores centros de cardiologias do país. Nós fizemos 20 leitos de UTI lá, que eu desafio o hospital público brasileiro a ter aqueles 20 leitos que nós temos lá. Com toda essa inteligência. Então, esse cara está preparado. Entendeu, Itamar? Essa competência já fez, né? Já fez. Aliás, continua fazendo, o histórico dele é assim, ele estava num partido político na eleição seguinte, onde ele saiu candidato, fez 3.800 votos. Veja você. Acho que você foi o quarto mais votado. Então as pessoas querem... Não, foi o oitavo mais votado. O oitavo, ou seja, vereador eleito, com voto para ser eleito, e por conta do coeficiente eleitoral... Não entrou. Isso é um desperdício. Isso precisa mudar, mas é... Você entendeu, Itamar? Então, nós temos, assim, histórias como a do Ligabó, não são muitas. Então, nós temos que valorizar essas histórias, porque elas conseguem confluir para a construção do bem comum, para a construção da política pública respeitosa. Todas as vezes que o Ligabó usou a tribuna para fazer alguma crítica ao governo, ela foi elegante, ela foi técnica, ela foi provida de consistência técnica. E ajudou. E que nos ajudou a olhar para aquilo que ele estava falando e corrigir. Porque se nós temos hoje os indicadores que nós estamos aqui comemorando entre nós, e a população sabe o que eu estou falando, nós só temos isso porque realmente nós evoluímos como sociedade, como organização social, como legislativo fazendo o seu papel, o executivo dele, e contemplando o cidadão que paga impostos de maneira eficiente, com um alto retorno. E vocês têm um desafio... Percebe, Itamar? Baseado em cima de tudo, vocês têm um desafio, vocês todos aqui, baseado nos números que o Thiago colocou, mais de 130 mil, mais ou menos, passam por mês, né? Mais de 150 mil pessoas utilizam a rede de saúde pública. Só São Vicente são 26 mil atendimentos mês, 900 cirurgias de grande porte. A demanda é muito grande, e olha que vocês estão fazendo um trabalho eficiente. E aumentando. Como vencer esse desafio? Olha, deixa eu só dar um dado aqui rápido. Antes da pandemia, Jundiaí tinha 60% das pessoas, segundo a ANS, que é a Agência de Saúde Suplementar Brasileira, que controla os planos de saúde, com um plano de saúde, que Jundiaí. O Brasil tinha 40%. Jundiaí hoje tem 50% de pessoas com plano de saúde, ou seja, nós tivemos uma redução, em razão até da redução da renda das pessoas, e o Brasil caiu de 40% para 25%, ou seja, as pessoas estão mais dependentes do sistema único de saúde, o que nos pressiona ainda mais para poder entregar serviço de qualidade. Então, os nossos pacientes hoje são os pacientes que nós já atendíamos e muitos outros pacientes que não eram nossos pacientes e que passaram a ser. Agora, então, hoje o São Vicente consegue absorver, fazendo um comparativo com 4 anos atrás, 14 mil pacientes mês, hoje ele atende 17 mil pacientes mês. Mas qual é que é a mágica? A mágica é isso. Você fazer uma gestão do hospital competente, uma gestão que tenha inteligência artificial, que tenha metodologia, que tenha técnica, que tenha bons aparelhos. Então, a média de internação caiu muito. Por exemplo, a média de internação na nossa... Isso é um dado importante. Por que gira? Gira porque sobra leito. Na nossa UTI, por exemplo, que é uma das UTIs mais, assim, dessa UTI que eu tanto amo, de paixão, nós temos uma média de permanência 4,13 dias. Um cara fica 4 dias, um doente fica 4 dias na UTI e sai. Doente com cirurgia cardíaca, entendeu? Então a gente conseguiu otimizar essa média, desculpa interromper, essa média aqui é melhor que a dos hospitais particulares. Sim. Repita a média. Olha, gente, a média é melhor que os hospitais particulares. A média dos hospitais particulares é 6, alguma coisa. A média de permanência é muito baixa. 4,3, Então, quer dizer, a média de permanência é uma mortalidade de 6,25, porque aí só entra esses pacientes também muito graves, né? Tem doentes com mais... Mas você fazer a média do mês e coloca o que a gente chama de SAPS 3, que é a avaliação de qual é a gravidade do paciente que está internado aqui. A média dá 31,39, ou seja, de 100 desses que internam, metade, um terço era para morrer. Ô, Ligabó, você falou da IA, inteligência artificial. Em entrevista comigo, o Thiago Teixeira falou da teleinterconsulta. O senhor é médico, eu quero que o senhor me responda. Ajuda bastante, isso também é uma ferramenta positiva de você estar lá com o clínico, e aí já tem um especialista e ali já dá uma... O médico na minha idade, sabe qual é o único problema? Eu não consigo cumprimentar o paciente. Isso é digital. Porque é digital. Esse é médico. Veja, gente, a qualidade do médico. Eu não consigo, porque hoje em dia o acolhimento, eu não uso a computador, eu uso a velha fichinha escrevo, porque a maioria dos pacientes fala que o cara fica olhando no computador e não olha na cara dele. Então eu gosto de conversar, gosto de olhar.
gosto de fazer a parte da psicoterapia tão necessária, porque 70% dos pacientes, a grande maioria você cura com uma boa conversa, entendeu? Sim. Então, e hoje acontece existe um problema sério hoje, que a maioria dos médicos novos gostam de tratar exame. Eu falo para o doente, eu não trato o exame, eu trato o paciente. O doutor do médico falou que eu vou ter que operar, deixa eu dar uma olhadinha no seu exame, tá? O que o senhor sente? Eu não sinto nada. Então eu vejo o exame e falo assim, o senhor não tem que operar. Daí você vira Deus, entendeu? Então, por que é isso? Alguma mágica? Não. Você ser sincero com o paciente. Todo paciente que vai no meu consultório é amigo, eu não critico. Muitos deles falam, doutor, fui no consultório e falou que eu estou muito gorda. Você não pode falar um negócio desse. Então, isso é coisa que a gente aprendeu lá atrás. Eu aprendi lá na minha formação. Medicina raiz. Doutor Adib Jatene. Aliás, uma coisa que eu teria que falar aqui, que eu não posso esquecer do Adib Jatene. O doutor Adib Jatene nunca foi filiado a partido político nenhum e ele foi secretário do Maluf inteiro, né? Ele trabalhou no governo Collor 8 meses, no Fernando Henrique em 95 e 96. E ele criou o CPMF, foi crucificado por conta disso, e ele me deu uma entrevista, que eu tenho gravado essa entrevista, lá em Campos do Jordão, onde ele me contou por que colocaram o Serra, e ele conta. Que o Fernando Henrique falou para ele assim, se você conseguir convencer os políticos até a contribuição provisória, a movimentação financeira, o CPMF, porque o IPMF tinha acabado lá atrás, em 94. Ele falou, eu vou. E o doutor Adib eu conhecia, porque quando ele voltava de Brasília, ele voltava muito azedo. De ter ficado no ministério, ele ficava muito bravo, falava, puta, conseguiu. Daí ele falou, beleza. Daí falou para o Fernando Henrique, você garante então, era uma verba adicional ao Ministério da Saúde. Porque até hoje, o nosso SUS, a nossa arrecadação SUS, é uma miséria. É uma miséria. E no final da história, o que aconteceu? Quando foi feito os VMF, o Malan tirou um dinheiro que ia para o Ministério e realocou em outra área. Aí e foi quando o Adib pegou e perdeu o boneco e foi embora. História é real. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ligabó, você não acha que você é uma figura importante na Câmara Municipal, dada a sua experiência, competência e amor pelas pessoas? Eu tenho até certeza. Pela maneira de atendimento. Eu tenho certeza. Por que você fala, não sei se eu não vou ser candidato? Meu amigo, Jundiaí precisa de você, a saúde precisa. Você precisa conhecer minha mulher. Tem externalidades aí que você não mediu. Nós estamos falando aqui de nós agora. Quando a gente não mede o que elas querem. Mas é uma cabeça brilhante. Eu até já conversei, francamente eu conversei com o Zé. Aliás, eu sempre digo, mulher feliz, vida feliz. Eu acho que a gente tem um compromisso, né? Temos um compromisso de tem até julho, né, para decidir como é que vai, como não vai, né, quando vai ser pré-candidato. Então, assim, a gente vai ver o panorama. Se for necessário, eu entro. Diga ao povo que fico. Veja que bacana. Veja que bacana, gente. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um camarada aqui, apaixonado pela profissão, tem experiência, tem competência, já foi vereador entregue. E tem camarada aí que nunca fez nada, nunca levou um tijolinho na obra, só tira foto na obra, e mesmo sem... Ele tá falando do prazo. Nem sem saber do prazo já quer. Tem gente que só quer o poder porque quer, ou só quer chegar porque quer. E a gente só chega, como dizia o Ayrton Senna, né? Com muita luta, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito foco assim, para virar um campeão. Né? Tem gente que já quer ser campeão só com fotografia. Então, meu amigo... Eu acho que para ter uma gestão eficiente, que eu acredito que o Parimoschi vai fazer, torço por ele, sou fechado com ele, é muito necessário que tenha uma Câmara sólida, né? Com pessoas que realmente possam discutir política sem ranço e sem medo. Sabe o que é mais legal de tudo isso? O gestor Parimoschi, um camarada experiente desde a época do Benassi, eu estou vendo aqui o Thiago do meu lado aqui, ele está aqui cheio de dados para falar de saúde, coisas positivas. Olha que bacana, gente. Já a gente está falando de coisa boa, ele está mexendo na caneta, pode falar, Thiago. Tem coisas boas, dados bons da inteligência artificial, a Intel Interconsulta, o número as unidades novas, né? É isso que é legal, é disso que a gente está falando, né, Parimoschi? Isso aí, o Thiagão é uma revelação, né? O Thiagão é uma revelação, que ele é servidor público e, veja, nem todo servidor público naturalmente aceita o desafio de se tornar gestor, né? E quando a gente fala de um secretário municipal, ele responde, inclusive, por tudo aquilo que ele faz. E o Thiago assumiu esse compromisso
e tem executado de forma brilhante. O Tiago hoje é um dos principais gestores aqui de saúde, não só de São Paulo, mas do Brasil. Ele tem muita ênfase no que ele faz, ele também é um especialista em saúde, em SUS, é um defensor do SUS. O que eu gosto do Tiago é que ele sempre tem uma visão muito sistêmica do que é o SUS, da história do SUS, para a gente poder entender, né, como é que nós chegamos onde nós chegamos e o que falta ainda a gente avançar. Então, eu tenho a impressão que a gente tem um time hoje aqui, Itamar, muito bom. Isso aqui, amam a cidade, que gostam. O diferencial de Jundiaí, ele está um pouco nessa condição. Vamos ser franco, né? Quer dizer, quando a gente tem essa associação de bons valores, né, que tem os seus conceitos sempre muito bem preservados, né, inclusive na raiz daquilo que é a melhor cidade, né, ou seja, que as pessoas querem o resultado, mas elas naturalmente querem que a cidade seja preservada do ponto de vista fiscal, que você não arrebente a cidade, que a cidade tenha não só a saúde de qualidade, mas boa educação, que ela tenha infraestrutura, que ela tenha bons parques, que ela tenha mundo das crianças. Ou seja, é isso que as pessoas querem. O Tiago é dessa geração de gestores, que compreende nitidamente o papel dele na saúde como estratégico para uma cidade mais saudável, mas que ao mesmo tempo sabe que a gente precisa começar a inverter essa pirâmide que a gente chama de curativo, para a gente poder ir para, vou chamar aquilo que são os hábitos de vida das pessoas que precisam ser alterados para que a gente tenha uma vida mais saudável, que a gente naturalmente trabalhe prevenção, que a gente invista na predição de doenças, que é fundamental. Isso, perfeito. Né, Ligabó, não é? Isso daí o doutor Adib falava, até fiz questão de anotar aqui, que ele dizia a importância, quando ele saiu de ministro, ele fez um plano de saúde da família espetacular para atenção à saúde primária. Como é que o doente não vai chegar no São Vicente? Se ele fizer... Um modelo para o mundo, inclusive, né? Copiado pelo mundo. Exatamente. Uma saúde primária de qualidade. O indivíduo vai se prevenir para não ter doença. Hoje em dia nós estamos na ponta de lá, nós estamos na resolução dos problemas, entendeu? Mas se todo mundo tivesse tratado, isso aí não chegaria lá, né? O Parimas falou, vão inverter a pirâmide. Isso está acontecendo na prática já nas unidades, aí, com uma série de programas que estão em prática, né, Tiago? E outra coisa que é importante, tem um dado assim, que eu acho que eu estava conversando hoje, durante o dia, com o Matheus, é um dado que realmente chama muita atenção. Você vê, né? A quimioterapia, em 2016... foram 4.320 pacientes atendidos por quimioterapia. A gente fez uma lei lá na Câmara Municipal, quando participava, de o paciente com câncer ser atendido em menos de 30 dias para ser diagnosticado e começado a se tratar. Hoje, 2023, de 4.320, saltou para 8.538 tratamentos de quimioterapia. Dobrou. Dobrou. Então, lá no hospital. Então, assim, por que isso aconteceu? Por várias coincidências e várias coisas que se entrelaçaram e conseguiu levar, hoje, fazer pacientes morrerem menos de câncer, né? Ótimo. Hoje caiu muito o nível de pacientes mortos por infarto, porque a gente pega o gato por rabo, ou seja, antes do indivíduo chegou com a dor do infarto, trata, salva o indivíduo, certo? Então, essas atitudes, o Hospital São Vicente, que é um hospital terciário que trata de câncer, ortopedia de alta complexidade, neurologia e cardiologia intervencionista, isso é muito importante. E porta, né? A porta do São Vicente é um espetáculo, né? Um espetáculo. Não existe crítica hoje em dia ao São Vicente, não tem. E isso o São Vicente só está hoje porque foram 7 anos e 12 meses e 2 meses de afundar na qualidade do hospital. E uma coisa que o hospital tem hoje, que é muito importante, é o acolhimento. As enfermeiras, todo mundo, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu acho, me gratifica. Vira e mexe, eu vou operar domingo no São Vicente de manhã, que eu gosto, depois e eu gravo um vídeo explicando, estou aqui no São Vicente, mesmo com essa idade, não sei o que, domingo de manhã, o pessoal gosta, né? Mas é gostoso trabalhar. Lá é gostoso trabalhar. Eu estou lá desde 1900, efetivamente, de carteirinha carimbada, 1992, ou seja, são 31 anos lá dentro. Então não é pouca coisa. E conhece essa história? Eu já conheci todas as histórias de lá. E essa última história foi a mais bonitinha. Sem dúvida. E depois da faladeira, essa medicina preventiva que começa a acontecer no sistema público com uma série de programas, né? Vários programas. Vários programas, que é importante, é o tombo da pirâmide aí. A gente sempre fala, né, que saúde pública, a primeira missão nossa é evitar que a pessoa fique doente. A gente fala de promoção, prevenção e predição, como muito bem falou o Parimoski.
Então a gente analisa cenários epidemiológicos, né? Nós temos aqui um excelente médico, renomado no Brasil, temos aqui uma mente brilhante na administração pública, José Antônio Parimoski. A gente trabalha com planejamento. Eu pego uma fala do Parimoski, né? A gente precisa transpirar no planejamento para não sangrar na execução. Nós sabemos o perfil epidemiológico do Brasil, do estado de São Paulo, de Jundiaí. Nós sabemos que a população está envelhecendo, em 2030 teremos o dobro de idosos, que em 2050 teremos pela primeira vez mais idosos do que crianças no Brasil, e nós sabemos, uma parceria junto com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, que 30% das nossas crianças em idade escolar, na escola pública de Jundiaí, estão com obesidade ou com sobrepeso. Ou seja, qual política pública nós estamos traçando hoje para que essa criança seja um jovem, um adulto saudável e tenha uma velhice saudável? A gente muda cardápio, a gente faz atividades físicas, a gente faz o acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico dele e da família, para a gente poder ter uma sociedade mais saudável. Este é o conceito da saúde pública e este é o conceito que a gente vem buscando, porque a gente sabe muito bem, né? O Ligabó sabe, o brasileiro tem uma mania de comer demais, beber demais, fumar demais, falar mal dos outros e não fazer atividade física, não é isso? Brasileiro? Então como a gente muda esse conceito, demais, né? Falar mal dos outros e não fazer atividade física, né? Aí quando ele chega na idade dos 60, ele está lá, indo para angioplastia, né? Indo para cirurgia cardíaca. Então, é este o conceito de saúde, né? Exato. Ou ele fala aquelas coisas, o camarada que vai com colesterol altíssimo, vai no consultório, daí eles brincam. Eu falei, eu vou torcer para você infartar. Porque você pergunta assim, como a gente combinou, você cortou os embutidos, cortou o salaminho, cortou o queijo? Eu falei, doutor, eu cortei e comi. Então, isso é muito comum, essa gracinha. A questão do autocuidado, né? E de uma saúde pública que tem seus desafios como qualquer saúde pública. Mas vale lembrar, os últimos 7 anos, uma saúde premiada também, né? Projeto Nova UBS premiado, o Posso Ajudar, que é o nosso anjinho da guarda dentro da Unidade Básica de Saúde, para poder trazer acolhimento, como o Ligabó falou muito bem. A gente precisa calçar o sapato do usuário para compreender sua necessidade e trazer para uma produção do cuidado. O Guardião da Saúde, que você avalia em tempo real como foi o seu atendimento, as clínicas da família, a teleinterconsulta que você já citou muito bem, né? Que é o que o Ligabó falou. Nós temos já o médico cardiologista atendendo de maneira virtual junto com o meu médico da Unidade Básica de Saúde o paciente. E isso a gente consegue captar esse paciente precocemente e evitar com que ele vá parar no Hospital São Vicente lá infartado, né? Os alertas da primeira infância, né? Jundiaí, a cidade das crianças, né? Ou seja, todo o cuidado da nossa gestante que o SUS cuida, desde o planejamento familiar, quando você ainda pensa em ter um filho, até o nascimento e cuidado dessa criança. Então, todo um ecossistema, como muito bem traz o Parimoski, para a gente poder promover cuidado e carinho e uma sociedade mais saudável, nossa querida sociedade jundiaense. Gente, nós poderíamos ficar aqui mais um tempão. Hoje nós não estamos de plantão. Hoje nós estamos de plantão. Que é a banda do Ligabó, uma excelente banda. Imagina se nós estivéssemos de plantão, hein? Exatamente. A banda ainda está, nós estamos tentando fazer... É que nós perdemos 2, morreram 2 componentes da banda. Nós ficamos em 3, que eram os 3 médicos originais. A gente ensaia, a gente está preparando um show para fazer lá no espaço pequeno ali, talvez ali naquele teatrinho, naquele cinema ali do Pitangueiras, uma releitura de música, o pessoal pede. Do Paineiras, né? No Paineiras, então a gente vai fazer esse show. Chama a gente. E eu falei o seguinte, que se morrer mais um, vira dupla caipira. Mas assim, é gratificante ter pessoas da nossa cidade apaixonadas pelo que fazem, focadas, preparadas e já com história de entregas, de realização. Isso tem que fazer diferença, isso faz a diferença na vida das pessoas. A gente poderia falar muito mais aqui, com certeza, mas eu quero 1 minuto do Ligabó e 1 minuto do Parimoski e 1 minuto do Tiago aqui para dizer o seguinte: como é que você vê a cidade nos próximos anos? O que você acha que precisa? Eu vejo a cidade caminhando para o rumo certo. Eu que estou há 20 anos na saúde pública, eu falo de peito aberto porque eu sou um servidor público de Jundiaí, né? Já trabalhei com várias administrações. Foram 7 anos que a saúde pública mais avançou da história de Jundiaí. Tenho certeza que estamos no rumo certo. Tenho certeza que através do nosso camisa 10, que é o José Antônio Parimoski, tem tudo para continuar esse excelente projeto de saúde pública que é muito desafiador. Não significa que a saúde pública, Ligabó, não tem problema em Jundiaí, mas significa que nós já superamos muitos problemas e estamos ainda na vanguarda do SUS do nosso Brasil. Então não tenho dúvida nenhuma que o que nos espera, o que nos avizinha é uma saúde pública ainda mais integrada, mais humanizada e que possa cuidar de todos aqui na nossa querida terra Jundiaí. Obrigado, Tiago. Ligabó. Primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz de poder participar dessa mesa com pessoas tão queridas, né? Mas assim, eu acho que a visão tem que ser uma visão proativa, uma visão de perspectiva.
não há nada que não possa melhorar. Eu acho que isso é o que o Parimoski leva com ele, né? Então, a cidade de Jundiaí, pelos seus índices, ela é uma cidade exemplar. Mas sempre tem mais a fazer. Eu não tenho dúvida que isso será feito, porque a meta é continuar como Jundiaí, uma cidade exemplo para o Brasil. Muito bem, Ligabó, obrigado. E Parimoski, eu quero deixar você esse minuto, mas eu quero dizer o seguinte: nós temos aqui duas figuras de primeira categoria. Eu sou nascido em Jundiaí, 40 anos de rádio em Jundiaí, e tenho sempre muitos bons amigos em Jundiaí. E alguns desses bons amigos estão na política ou no setor público. Eu vejo, Parimoski, o Tico ali trabalhando para a construção de verdade. O Tico escolheu ir para lá, para Fumas, para fazer as casas populares, regularização de área, ajudar o condomínio dos idosos. A Mônica, na TV Educativa, dá o primeiro passo, Ligabó, para ensinar as pessoas a depois irem para a FENS, que vai lá para o empreendedorismo, que é o Cristiano, a gente já emenda o Cristiano, a Vasti da educação e tantos outros que a gente poderia falar aqui. Eu tenho orgulho muito grande. E o Parimoski, que eu conheci da época do Benassi. A gente vê essa paixão, a gente vê esse foco. Quando ele foi para o governo do Estado, falou, pronto, perdemos o Parimoski. Ainda bem que voltou, né? Aí voltou. E é isso um líder para nós, viu? É um líder para nós. E é isso que move as nossas vidas. Às vezes as pessoas falam, mas você está com o Parimoski. Gente, é o seguinte, o Parimoski é meu amigo de longa data. Eu tenho bons amigos de longa data que são delegados, médicos, professores. Esse cara é um gestor. Como é que eu vou falar que não estou? Gente bem sucedida, focada e só faz coisa boa para o próximo. Então é sim, a gente quer uma cidade boa para a cidade de Jundiaí. Como é que você vê a cidade nos próximos anos, Parimoski? Dado todo esse crescimento que o próprio Ligabó narrou aí nesses 7 anos, um governo focado, especializado e querendo fazer ainda mais, como disse o Thiago. Olha, a primeira constatação é que a cidade está no rumo certo, porque hoje a gente tem 76% dos moradores de Jundiaí aprovam a administração do prefeito Luiz Fernando, né? Ou seja, isso realmente é um indicador de pesquisa, é um dado de pesquisa que realmente comprova que nós estamos no caminho certo. O Thiago falou muito bem, nós temos muitos desafios ainda, Itamar, mas nós sabemos como resolver esses desafios. A experiência, a nossa capacidade de planejamento, a nossa responsabilidade, inclusive, em só gastar aquilo que a gente tem de recurso, porque não adianta você fazer planos quando você não tem os recursos para tirar depois o plano do papel. Enfim, tudo isso é um diferencial competitivo. Mas o principal deles é que eu sempre falo, de novo, bons projetos têm que ter bons líderes. Luiz Fernando, quando começou a administrar Jundiaí em 1º de janeiro de 2017, ele fez algumas escolhas que são estratégicas. E as escolhas estratégicas estão promovendo o desenvolvimento da cidade de Jundiaí. Por isso que ela está no caminho certo. E uma das escolhas principais foi a escolha da promoção da saúde. Você pode ver que a primeira mudança que nós fizemos foi transformar o Brasil, se a gente fosse levar a sério hoje, ele era o Ministério da Doença. As secretarias deveriam ser secretarias da doença e não da saúde. E nós mudamos o nome para a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde. Isso é o primeiro passo para a gente mudar o mindset de todo mundo que trabalha na saúde aqui, para a gente focar, em primeiro lugar, colocar como centro da nossa atenção as pessoas. Segundo, para a gente poder estruturar os melhores equipamentos que nós temos para poder atender essas pessoas. Terceiro, melhorar a humanização do serviço que a gente coloca à disposição, acolhendo muito bem as pessoas e entregando serviços de qualidade, por isso que nós falamos aqui já de acreditação, inclusive, que é um passo muito a mais, né, do que a gente está hoje no estágio brasileiro, que é quando a gente fala de SUS. E por fim, Itamar, o processo de desenvolvimento ele pode ser comprovado na vida das famílias, na vida das pessoas. A política da infância que o prefeito fez, de novo, são escolhas que foram feitas que promovem o desenvolvimento e que entregam para as pessoas redução de desigualdade. Quando a gente atua na primeira infância, na política da criança, por exemplo, a gente está atuando na família desde a gestação dessa mulher, e aí a gente não olha só para a perspectiva da saúde, a dimensão saúde, a dimensão educação, porque logo vem a creche, logo vem o ensino fundamental, que começa com a criança na escola, logo vem a assistência social para as famílias que têm menos condição e que estão em situação de vulnerabilidade. Aí entram as ferramentas de empreendedorismo para poder ajudar, inclusive, a pessoa a se colocar no mercado. Aí vem a empregabilidade para aquele do Jundiaí Empreendedora, que eventualmente quer uma carteira de trabalho assinada. Então, acho que esse é o contexto da cidade de Jundiaí, que promove o desenvolvimento, mas sem deixar as pessoas para trás, incluindo aqueles que precisam ser incluídos
e fazendo aquilo que precisa ser feito. Por isso que a gente precisa de gente boa para poder colocar, não só, quando eu falo colocar, naturalmente isso é uma escolha, vai ter eleição, as pessoas vão escolher quem são as pessoas que vão representar o cidadão de Jundiaí dentro de um projeto de desenvolvimento nos próximos 4 anos. E é isso que a gente vai colocar em discussão. Qual é o projeto de Jundiaí, qual é o projeto de cidade que nós queremos? E quando a cidade está no rumo certo, a melhor opção é sempre dar continuidade com inovação, que é o que o Ligabó acabou de falar aqui, que é uma coisa que realmente sempre nos permeia. Nós temos um plano para a cidade, a gente olha para ela com todas essas boas, vou chamar, com essas evoluções, mas a gente tem muita inovação que está acontecendo e que vai acontecer. Nós já estamos pensando no sistema de saneamento para 2050. Esse que nós temos, que hoje traz 99% de água e 98% de esgoto para a nossa cidade, que é uma das principais cidades de saneamento do Brasil, ele já tem 30 anos. Ele foi conquistado a partir de investimentos sucessivos e contínuos. Para a gente chegar em 2050 com um novo sistema de abastecimento, com capacidade de oferecer serviços públicos de qualidade para as nossas pessoas, nós temos que começar a fazer hoje. E nós já estamos planejando isso, nós já estamos investindo, inclusive, nessas modelagens dessas licitações que nós temos que fazer para poder contratar esse serviço para o futuro. Então, Itamar, esse é o diferencial competitivo da cidade de Jundiaí, né? Tem muita gente boa por aqui, óbvio, escolhendo essas pessoas, sem dúvida nenhuma, a cidade continuará no rumo certo. A nossa cidade tem um povo muito tradicional, muito conservador, tenho certeza que vai saber. Esse é um ano importante, a gente fala aqui do bastidores da política. Estou querendo ver aí a notícia do Ligabó para encerrar aí, e vai decidir, hein? Vamos aguardar aí, a gente vai mostrar para você também. Marimoski, Ligabó, Tiago Teixeira, muito obrigado a vocês, é uma alegria muito grande. Como eu disse no início do nosso bate-papo, a gente convida, as pessoas aceitam, e daqui desse bate-papo sai tanta coisa boa, e a gente fica muito feliz em poder contribuir também. Inscreva-se no canal Itamar Gonçalves SP, no Instagram também, a gente está sempre aqui, para e passo, acompanhando a evolução da cidade, e aqui o negócio é sério, é brincadeira, competência, experiência, entrega e realização. Você quer isso na sua casa, né? O pai e a mãe, eu quero terminar, mas não consigo. O pai e a mãe quer o filho bem formado, quer um profissional, ele quer que o filho se encaminhe bem, né? O filho tem orgulho do pai que é bem formado. Você vai querer isso para a sua cidade, vai querer gente assim para governar a sua cidade. E esse ano é importante. Eu vou ajudar nisso, viu? Eu tenho muito a dizer. Nós estamos de plantão, hein? Eu estou de plantão. Esse ano eu vou ajudar. Beijo, grande, curte e compartilha. Obrigado, gente. Valeu, viu? Obrigado. Beijo também. Obrigado, gente. Tchau, Valeu. tchau.